dia, galera. A gente está retornando aí das férias, né, por assim dizer. É a nossa primeira aula falando sobre arte bizantina. A gente finalizou ali nosso segundo bimestre falando sobre arte romana, né? A gente falou sobre umas características ali, o período. A gente falou sobre o teatro também, que vai ser conhecido ali dentro de Roma. E aí a gente vai adentrar na arte bizantina hoje, tá bom? Vou dar muitas voltas para o vídeo não ficar muito pesado, tá? Para vocês acompanharem aí tranquilo. Qualquer dúvida eu vou estar no PV. Eu espero que logo logo a gente retorne, né? Claro que com as devidas precauções, né? Para não prejudicar a saúde de ninguém. A gente está cada vez aí, querendo ou não, passando por esse processo que a gente não está habituado, né? É o novo normal, como muita gente já falou. Então, lá pela frente a gente vai saber mais como é que a gente vai desenvolver aí em relação às nossas aulas presenciais, se é que elas vão ocorrer, tá bom? Então, bora lá iniciar com a arte bizantina, tá bom? Olha aí, ó. Assim como boa parte da produção artística na Idade Média, a arte bizantina aí também se enquadra nessa funcionalidade. Todavia, merece aqui a atenção de que, juntamente com os aspectos religiosos, a arte bizantina ela esteve também atrelada ao discurso político, tá? Então, quando eu falo de arte bizantina, a política ela vai influenciar nessa produção, ela vai ter uma influência de certa forma, tá? Nessa questão. E é sensato analisar o fato de que os imperadores romanos aí, eles perceberam ou eles temeram as invasões bárbaras na época. E pressionados aí por essa tensão externa e também as internas, geradas por problemas de ordem política, escolheram outra parte do império para dividir com Roma, o status de capital do império, tá? Então Constantino I aí vai partilhar o poder do Império Romano ao delegar parte das atribuições a Bizâncio, tá? Cidade esta que viria a se chamar Constantinopla. Então a gente vê um contexto histórico aí para a gente poder compreender essa produção artística, tá? Devido ao seu imperador, nesse momento o império já sofria de particularidades culturais no mundo ocidental e oriental. Olha lá, a arte bizantina teve seus tempos de glória por volta de 600 depois de Cristo, tá bom? Quando Justiniano ainda era o governante. Surge uma profunda crise que passou a ser chamada de iconoclastia, pois havia um forte conflito entre os imperadores e o clero. A Igreja Ortodoxa carrega até hoje as marcas deste período, e regiões como a Rússia possuem fortes traços da cultura bizantina. Aos artistas cabia apenas a função de menos executantes do processo de feitura da arte bizantina. Essa incumbência era nítida por parte do clero, influente e poderoso na época. O imperador era visto por seus comandados como aquele que havia sido escolhido por Deus para representá-lo na terra. Sendo assim, havia uma mescla entre poderes administrativos e religiosos. A questão era tão mesclada que alguns imperadores eram representados com auréolas em torno de suas cabeças, como é que fosse aquela representação dos santos, não tem? Com a auréola. A auréola é aqueles círculos que aparentam anjos em cima da cabeça dos anjos, né? Para dizer que eles são santos, beleza? Pintura bizantina. Talvez o grande marco aí da arte bizantina tenha ocorrido por volta do século IV, tá? Que é quando o imperador Constantino reconheceu o culto livre aos cristãos. Então já é permitido aí com que esses cristãos eles tenham essa liberdade, né? Deixa eu tirar aqui a mensagem. Reconheceu o culto livre aos cristãos no Império Romano. E posteriormente aí Teodósio viria a autenticar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então bora lá continuar. Aqui a gente tem a estátua, tá, do imperador romano Constantino em York, na Inglaterra. Tá? A arte cristã não precisa mais se camuflar, se esconder. Tinha nas premissas governamentais o veredito positivo para sua existência na cultura romana. Então a gente vai viver um período ali que não é possível produzir essa arte cristã, mas em um determinado momento eles têm essa liberdade, tá? É permitido. Entre os séculos VIII e o século IX, a questão aí iconoclasta contribuiu negativamente para a arte bizantina. Haja vista aí que parte do material produzido em pintura e escultura para fins religiosos passaram a ser questionados. O responsável pela instauração do pensamento iconoclasta foi Leão III, tá? Pois segundo os seus pensamentos aí, qualquer manifestação naturalista da figura humana ia na contramão dos mandamentos de não adoração de imagens esculpidas. Então eles não concordavam com essa questão das imagens esculpidas pelo simples motivo de que eles acreditavam que
eles estariam adorando aí, quando na verdade é uma outra questão, é uma representação ali do que a gente tem no mundo real, né, que a gente já conversou isso em sala de aula. Aí olha aí, ó, das técnicas artísticas e mais impactantes foi sem dúvida o mosaico, elaborado como uma técnica ímpar, cumpria um papel didático, pois ilustrava as histórias da Bíblia ou das passagens da vida de Jesus Cristo, tá? Possuía uma função decorativa também. Por vezes era utilizado para adornar abóbadas ou paredes de formas suntuosas. A maneira como representava as figuras humanas também difere um pouco aí da maneira convencional. Basicamente, o corpo era apresentado frontalmente e de forma longitudinal, tá? O que criava uma não naturalidade nas figuras. Há um uso excessivo da cor dourada, então tu já sabes que é uma das características aí da arte bizantina, o uso excessivo da cor dourada, pois remete ao ouro, e este consecutivamente ao poder. A pintura bizantina aí tem raízes no período paleocristão, tá? Para a época, a cidade de Ravenna, na Itália, era o centro cultural. Existe uma quantidade relativa aí de obras do período bizantino, tá? Nesta cidade. E nela aí se encontra a Basílica de São Vital, que guarda duas principais obras do período, os mosaicos de Justiniano e da Imperatriz Teodora. Para ver se a gente tem uma representação delas aqui, ó. O mosaico de Justiniano, aqui contido na parte externa da Basílica de São Vital, tá? Que vai ser essa aqui. Aqui embaixo a gente tem o mosaico de Teodora, contido na parte externa da Basílica de São Vital, de Ravenna, na Itália. O mosaico, gente, é justamente essa junção de várias pedrinhas lá, deixa eu lembrar o nome, azulejos, como se eles tivessem quebrado, como se fosse um dominózinho para formar essas imagens, tá? A gente tem aqui o interior da Basílica de São Marcos, tá? Que é divina, é espetacular. Vocês puderem viajar para esses locais e conhecer, são locais magníficos também para tirar foto, tá? Santa Sofia, ou como muitos a conhecem, Hagia Sofia, foi outro monumento colossal construído no governo de Justiniano. No seu interior existe uma coleção considerável de mosaicos importantes para o período, mas não foi apenas Santa Sofia a igreja de grande destaque do Império Bizantino. O mosteiro de Daphne também, o território grego, e a Catedral de São Marcos em Veneza também se fizeram presentes, tá? Então a gente tem aqui a parte externa da igreja de Santa Sofia, que fica em Istambul, na Turquia, e ali a Basílica de São Marcos, que é na Veneza, Itália, tá? Antes da metade do século 8 aí, mais especificamente no ano de 726, foi promulgada aí a lei que proibia o culto às imagens religiosas. Com isso, o império ficava dividido entre aqueles que eram iconoclastas e interpretavam de forma rigorosa os textos bíblicos, e aqueles que não tão conservadores, aqueles não tão conservadores que não tinham problemas quanto ao culto das imagens. Com esta lei aí, parte da produção ficou comprometida e reduziu-se consideravelmente ao acervo do período, tá? Então a gente vê aí que durante muito tempo essa arte ela lutou para que ela pudesse ser exposta, né? Durante um tempo ali ela não era permitida. O nome ícone tem origem... O nome ícone tem origem no termo grego e tem um significado aproximado de imagem. Um ícone pode ser uma imagem religiosa adornada sobre uma prancha de madeira, tá? Então, tem até o meme, né? Meu ícone, o ícone de alguém. Quer dizer ali que é alguém que é almejado, alguém que é muito homenageado, fica ali no centro das atenções. O ícone poderia ser uma estátua, uma pintura, mas sempre relacionados com as religiões, tá? Olha, essa imagem dá pra gente ver benzinho como era reproduzida essas imagens. Olha só, as aurelas, tá? Que são os círculos lá. Os ladrilhozinhos para formar uma imagem. A representação de Jesus Cristo aqui no centro, tá? Então eles sempre ali vão estar tomando o principal foco, beleza? Geralmente o ícone representa algo que estava escrito nos evangelhos. Basta lembrar aí que boa parte da população na época era analfabeta, tá? Então mesmo depois do término da arte bizantina, a produção dos ícones não foi esquecida. Foi na Rússia que a produção aí, posterior à queda de Constantinopla se fez presente. E aí a gente tem aqui a imagem do antigo ícone ortodoxo russo com o santo pintado na placa de madeira, tá? Aqui vai ser ele aqui, essa representação. Bora passar aqui para baixo. Pouco se sabe da produção do período iconoclasta, visto que boa parte do material produzido aí no período foi destruída pelos iconoclastas, que são aquelas pessoas mais conservadoras que eu acabei de citar, pelas cruzadas ou até mesmo pelos muçulmanos que tomaram várias cidades. A partir de 1453, a arte bizantina ela vai começar a ser levada para outras regiões do mundo, tá? Como as pessoas elas se deslocavam muito de um local para outro, elas acabavam levando aí parte dessas influências para outros locais.
A partir de 1453, a arte bizantina começa a ser levada para outras regiões do mundo, como Veneza, os Balcãs, para a Rússia e para a Creta, no Mediterrâneo. Deixa eu ver se a gente tem mais uma obra aqui. Aqui, vamos lá. Olha só. É possível encontrar referências de encomendas da escola de São Lucas, localizada em Veneza. No entanto, esse tipo de pintura aí viria a ser superado pelos renascentistas. O artista da cidade de Creta desenvolveram habilidades requintadas na elaboração de imagens de influência bizantina. Afinal, eram muitas encomendas. Esse cenário aí mudaria com a invasão dos turcos, tá? O ícone certamente teve maior influência na Rússia, onde várias residências, assim como igrejas e mosteiros, o tinham como objeto de decoração em paredes. A cidade de Clay parece ter sido a primeira a ser influenciada pelos ícones. Em 988, a cidade aí se converte ao cristianismo ortodoxo, tá? Aí vocês vão vendo aí como é que vai ser esse desenvolvimento e, consequentemente, ele vai aderir ao uso do ícone dos padrões originais. Ao longo do tempo, aí seriam criadas variações russas para os ícones, tá? Então, a gente tem aqui uma representação e o mosaico. Bora lá. Geralmente é feito de tecelas, peças de pedras, azulejos ou similares. Os mosaicos são justamente as imagens que eu falei para vocês, que parece que elas são uma junção de ladrilhos, em que a justaposição forma um desenho, tende a ficar em uma parede ou piso, tá? Trata-se de uma técnica antiga que remete à época greco-romana, quando a linguagem é de maior destaque no meio artístico. O mosaico também é conhecido, gente, como arte mussiva, que consiste no agrupamento aí de pequenas peças sobre uma superfície. Quase todas as calçadas possuem um ornamento aí em mosaicos, tá? Então a gente tem aqui o estandarte de Ur. Talvez o estandarte de Ur seja a mais antiga peça do mosaico que se conheça, datada aproximadamente de 3.000 anos e 500 antes de Cristo, tá? Na Mesopotâmia. O estandarte de Ur é todo elaborado com peças de lápis lazuli. Outra cultura aí que também fez o uso do mosaico foi a islâmica. Essa civilização aí utilizou o mosaico na cobertura de paredes de edifícios e mesquitas. Materiais nobres podem ser encontrados nos objetos adornados com mosaicos, tá? Como, por exemplo, aí, marfim, madrepérolas e mármore. Aqui, olha, um exemplo de mosaico para vocês. Vocês aproximarem bastante a imagem, vocês vão ver que são vários ladrilhozinhos que formam a mesma imagem, tá bom? A mesma imagem. Bora lá continuar aqui. A gente vai para a última parte do nosso material. Logo mais vou estar enviando atividade para vocês no grupo, tá? Arquitetura geral no Império Bizantino. Bora lá. A arquitetura bizantina é aquela vista em quase toda a extensão de Istambul, marcada aí por construções datadas do Império Romano no Oriente. Em Istambul antiga, Constantinopla ficava a sede oriental do Império Romano. A arquitetura desse período aí é marcada sobretudo pelas igrejas, onde a Catedral de Santa Sofia é sem sombra de dúvida de maior destaque. É possível afirmar que essa catedral é o símbolo da arquitetura bizantina. Bizâncio ali foi o centro dos interesses mundiais por cerca de 4 séculos. Muitos desses aí se inspiram na construção bizantina e em especial na Catedral de Santa Sofia, que viria depois a se tornar uma mesquita. A igreja de Santa Sofia é muito conhecida, gente, e ela é muito importante para a nossa história. Tá? Entre os anos de 532 e 537, era erguida em Istambul a Catedral de Santa Sofia, ou a Sagrada Sabedoria, como indica seu nome. O edifício aí começou como uma basílica do Império Romano e logo depois, aí no início do século XV até o começo do século XX, mais precisamente em 1931, havia se tornado uma mesquita. E em 1935, a Hagia Sofia reabriu como museu. Embora o nome Sofia faça parecer que a igreja foi criada para homenagear uma mulher, o verdadeiro sentido está na fonética da palavra Sofia, que aponta para a igreja da Santa Sabedoria Divina, né? Sofia significa ali sabedoria. Talvez o chame mais a atenção de quem olha para a Catedral de Santa Sofia seja sua enorme cúpula. A catedral foi a igreja mais alta do mundo até 1520. O projeto de Hagia Sofia foi idealizado ali por Isidoro Mileto e Antêmio de Tales sob as ordens de Justiniano. Foi na Catedral de Santa Sofia ali que o cardeal Humberto excomungou o patriarca Miguel I, cujo fato resultaria aí na grande cisma do Oriente. Tá? Aí a gente tem aí a cúpula da Catedral de Santa Sofia, olha só como é magnífica, ela é gigantesca. Né? O Império Otomano invade Constantinopla e a Catedral de Santa Sofia se torna uma mesquita. A catedral aí sofreu várias mudanças internas e externas nesse período. Tá? Então hoje em dia a gente já tem uma versão modificada dela. Deixa eu me perder. Internamente vasos foram recolhidos, mosaicos escondidos, extremamente edificações, marcar aqui onde a gente está,
Aqui, ó, extremamente edificações islâmicas foram acrescentadas como eu acho que é Muhab, Mimbar e 4 minaretes, tá? A catedral só ficou fechada por cerca de 4 anos e quando reabriu em 1975 passou a ser um grande museu da cultura bizantina. Desde sua reinauguração, a Catedral de Hagia Sofia vem sendo constantemente restaurada. Ela já serviu de inspiração para mesquitas do Império Otomano, como a Mesquita de Sezade, Mesquita de Suleimânia, eu acho que é assim, a Mesquita de Rustem Pasha e a Mesquita de... eu não sei ler esse nome, é Kilise Ali Papa, eu acho. O projeto de Santa Sofia aí foi utilizar a mesquita da Sezade, né, também grandiosa aí. O projeto de Santa Sofia foi usado, mais de 10 mil pessoas aí trabalharam em sua construção. Pedras vieram do Egito, olha só que elegância aí, assim como mármore vieram da Tessália, Bósforo e Síria. Todas as cerimônias aí oficiais e coroações aconteciam em seu interior. O interior da Catedral de Santa Sofia é decorado com pilares de mármore de mais de 20 metros de altura e 1,5 metros de diâmetro. E os mosaicos, a parte central da igreja ultrapassa os 55 metros de altura. Tá? Então a gente tem o interior aqui de Santa Sofia. Isso aqui eu cortei um pouquinho, mas dá pra ver, né? E essa foi a nossa aula, galera. Um pouquinho de informação, mas eu peço para que vocês... eu deveria ter avisado no início do vídeo, mas eu acredito que o aluno ali que ele tem a noção das nossas aulas, ele já fica com o materialzinho ali escrevendo, né? Fazendo as principais anotações. Como esse texto é um pouco grande, eu vou mandar as fotos pro grupo de vocês, tá? Do WhatsApp. Então quem quiser ler, quem quiser acompanhar comigo, vocês vão ter as duas oportunidades. Valeu, galera? Então um beijo no coração de vocês. Esse foi nosso assunto de hoje e na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda ele, beleza? Tchau, tchau, galera.